Aí vira uma paçoca, desanda a maionese, como diz aqui no sul. Aí batuma, como diz a mãe Cris. Certo? Mas dormir vai ter milhões de pessoas no momento dormindo. É cedo, isso não é hora de dormir. Não é nem 9 horas. Que horas são? Eu cheguei te ensinando a dormir. É que a gente levantou cedo. A gente levanta cedo, né? Até aqui vocês entenderam? Eu não quero me alongar muito. Entenderam? Sim, senhora. Então, Nem 9 horas. então, não é nem 21 horas ainda. Então assim, ó, 21 horas a gente termina. Então assim, ó, não existe um banda diferente. Ah, mestre, mas eu fui lá. Não existe um banda diferente. É um banda. Então, é uma banda. É um. Não há um. Há um bandão. O conjunto das leis divinas. Ah, mas o fulano. Existem diretores que pegam a receita e invertem a receita. Correto? Isso sim acontece. Ah, mas eu tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Porque quem é que traz as regras? Quem trouxe as regras que eu falei a receita? Quem trouxe? 7 cruzadas? Sim, plano espiritual. Então quem é que vai cobrar de quem inverteu a receita? Eu, mestre Padilha? Eu não. Plano espiritual. O plano espiritual. Ah, inverteu a receita. O bicho pega, meu. Andou fora do trilho. O bicho pega. Tá dirigindo falando de Umbanda? Infelizmente, irmão. Infelizmente. Qualquer dia. Se não levou a multa, vai levar. Não é barata a multa. Se não provocou um acidente, vai provocar. Não estou rogando nada. Desejo tudo de bom. Só que isso não se pode fazer coisas assim, totalmente diferentes ao mesmo tempo. Né? Até pode ir no banheiro ler um jornal. Mas não vai dizer que tu está te concentrando no banheiro, tu está lendo. Né? Bom, não vamos entrar tanto. Tá? Então aqui, nesse espaço da Umbanda Gaúcha, nós vamos ter um pedacinho da Umbanda, só um pedacinho. Só que eu vou dizer para os irmãos que cultuam o grande caboclo Sete Cruzilhadas e que param por aí, que o caboclo Sete Cruzilhadas dá um recado. Eu falei do recado já. Qual é o recado? Com quem sabe mais, Emanuel, nós aprenderemos. Com quem sabe menos, nós ensinaremos. Então eu vou dizer para vocês, irmãos, não é preconceito meu, nem orgulho, nem vaidade, porque até porque onde vocês moram, onde eu moro, na Choupaninha que eu moro, e na localização que eu moro, onde vocês moram, eu não tenho pretensão nenhuma. Mas eu vou ter que ensinar vocês. Porque se vocês não sabem, o caboclo Santa manda, né? Tem que ensinar quem sabe menos. Então eu vou ensinar. A Umbanda, que nós vamos passar aqui, ela vai antes e além do caboclo Sete Cruzilhadas. Porque isso que eu já pregava há 15, 20 anos atrás, que hoje vocês recém têm a informação, não sei se foi na internet que vocês tiveram, eu fui à luta muito mais de 20 anos atrás para saber a história do caboclo Sete Cruzilhadas. Defendi a cartilha de Umbanda em 95. O que você fazia em 95? Já dirigia o carro falando de Umbanda? Não. Não tinha carteira ainda. Em 95 você fazia o quê? Nem sabe. O que você fazia em 98 quando a Igreja Universal resolveu queimar vivos umbandistas e chamar todo mundo de capeta, de pai de encosto? O que você fazia aí, irmão? Você está ensinando aí, fazia o quê? Em 98, 97? Nem sabe o que fazia. No mínimo você tinha até vergonha de dizer que era um bandista ou não dizia. Pois quem está aqui falando, estava lá na rua brigando com eles, botando o dedo na cara dos pastores e dizendo que Umbanda, não, Umbanda não era do mal. E nós seguíamos Jesus Cristo. E nós íamos para as rádios bater de igual para igual. Certo? Então vocês aqui vão ter apenas um pedacinho da Umbanda. Só que esse pedacinho,
Cuidado com ele, porque ele vai além de muita coisa que vocês hoje ganharam mastigadinho. Que não foi o caso de nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tudo é lutado, sangrado e suado. E vou deixar vocês tão bravos. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para vocês que essa Umbanda, que nós temos hoje ainda, fundada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, entre o eixo de Rio-São Paulo, a nossa aqui no Rio Grande do Sul é muito, muito mais antiga. Aí vocês vão dizer assim que eu não tenho como provar isso. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, nós temos documento para provar isso. Que a Umbanda aqui no Rio Grande do Sul já existia em torno de 1700. Se ela existia em 1700, e essa Umbanda normal, que vocês ganharam mastigadinha, nasce em 1908, então, 900 para 700 são 200 anos no mínimo. Então aqui no Rio Grande do Sul, no mínimo, nós temos 200 anos de Umbanda registrada. Oh, o Palestra Padilha enlouqueceu. Hoje se tem na internet quem foi uma das encarnações do Caboclo das Sete Cruzilhadas. É? Que foi o senhor Gabriel Malagrida, é? Que foi um jesuíta. E eu acho que você tem que saber, né? Se não sabe, vão saber hoje. Um pedacinho da Umbanda. Então, o próprio Caboclo das Sete Cruzadas revelou que ele, na última encarnação dele, foi um padre jesuíta que veio até o Brasil, né? E fez a sua missão junto aos índios, aos vermelhos da terra do Baratisio, do Brasil, e ele volta para Portugal no período em que o senhor Marquês de Pombal já estava colocando todo mundo na fogueira. E esse período da encarnação do Caboclo de Sete Cruzilhadas, ainda como padre, ele vai para a fogueira porque as suas teorias estavam acima da Igreja Católica. Ele, inclusive, já era médium, tinha suas visões na outra encarnação, ele ouvia vozes e ele pregava outras coisas. Só que tudo isso não é só dele. A Companhia de Jesus, chamada Jesuítas, que estavam aqui no Brasil, eles já estavam convivendo há anos e anos com quem que eles conviviam? Com quem que eles conviviam? Com quem que os jesuítas conviviam? Os padres? Com quem que eles conviviam? O que eles faziam aqui no Brasil? Catequizavam os índios, meus irmãos. Eles estavam com os índios. Da onde é que veio a nossa Umbanda? Dos índios. Então esses padres que viam o catolicismo, mas que tinham os corações puros, do puro cristianismo, acabou o quê? Convivendo com esses índios. Absorveram a religião dos índios, o que havia de melhor do Tupi-Guarani, do Guarani, o que havia melhor do Nhengatu, da língua boa, da grande verdade que já havia aqui espiritual, e eles começaram a praticar uma coisa o quê? Uma coisa que hoje se fala muito em globalização, eles estavam fazendo aquilo ali já, colocando o melhor do cristianismo que eles traziam no coração, com o melhor dos guaranis. E o que é isso? Quando colocaram a religião do índio, o cristianismo, o que aconteceu? O que surgiu? Pensem. O que nós fazemos aqui nessa terreira? Umbanda, gente! O catolicismo, o melhor do catolicismo, do cristianismo, junto com a religião dos índios, virou o quê? Umbanda! Esses padres já faziam Umbanda nos 7 povos das missões. E vamos ser duros com vocês. Vamos ser duros com vocês. Vocês acham que o Caboclo de Sete Cruzadas, quando levou isso para dentro da encarnação dele, que ele volta para o plano espiritual,
e vem ensinar isso. De onde é que você acha que ele tirou esse papo de 7 linhas? Coincidência, né? Os 7 povos das missões. Eu não acredito que algum umbandista, quando estudou, aquele que estudaram, perdão, quem não estudou, mas não é culpa minha. Porque tudo é culpa dos meus padilhas agora. Então não é culpa minha. Quem não estudou pode estudar. Ninguém tem idade superior que não possa estudar. Os 7 povos das missões, as 7 linhas da Umbanda, são 7. Tem algo a ver? O que vocês acham? Foi feito as missões jesuítas para preservar a vida dos índios e preparar essas regiões aonde o padre, com o melhor do cristianismo, juntou-se ao melhor do Guarani e se fazia Umbanda nesses 7 povos. Certo? E aí, meus queridos, cadê o documento que tu prova, mestre Padilha? Meus irmãos, documento da ONU. Puxa, Organização da Sociedade. As missões jesuítas, a última redução de São Miguel. São Miguel. O grande advento dos caboclos aqui. Sepete Araju. Que disse que essa terra já tinha dono. Não é dos espanhóis, é do português. E por que o Papa autorizou o massacre das reduções jesuítas? Liberou que Portugal e Espanha eliminasse todo mundo, inclusive os próprios padres. O Papa autorizou. Pode matar tudo. Porque eles já estavam fazendo aqui outra religião, que não era aquela que havia em Roma. E aqui eles criaram a sociedade perfeita. Você nunca ouviu falar como eram as reduções jesuítas? Abre ali a internet, tenta procurar 7 povos, reduções jesuítas. Não fica só olhando esses abobados dirigindo, falando de Umbanda. Vá procurar Umbanda, você. No livro de história tem. Na história do Brasil. E essa história é contada e repetida, reconhecida pela Unesco, patrimônio cultural. Hoje, o que sobrou das reduções jesuítas é patrimônio material da humanidade, tombada pela Unesco. Não é o mestre Padilha que está falando só para vocês. Eu estou comprovando o que a ONU já falou, está documentado. Essa sociedade perfeita foi a das mais perfeitas que já teve na Terra. Nem no auge dos gregos, dos romanos, algo se fez parecido. Reconhecido pela ONU, e isso eu estou traduzindo o que a ONU colocou. Porque ali, até as crianças já tinham um orfanato. Os filhos dos guerreiros, ou dos índios que perdiam, já tinham até asilos para idosos e já tinham orfanatos. Ali eles tinham o campo para plantar e de 7 dias ele tinha os dias para plantar no campo natural da agricultura que era para todos e os dias da própria subsistência dele, do próprio campo dele, da lavoura dele. Então ele lavrava. Ali os índios se formaram doutores, músicos, arquitetos, engenheiros. Está comprovado isso? Ah, mas que índios são esses? Os mesmos que pegavam arco e flecha. Os mesmos que guerrearam e não deixaram que morreram lutando. Certo? Até hoje tem um museu dos 7 povos. Mas onde é que é isso? É no Rio Grande do Sul. É a Umbanda gaúcha que eu estou falando para vocês agora. Não é essa Umbanda repetida que vocês estão falando, paulista e carioca. Agora vocês vão entender por que surgiu o canal Umbanda Gaúcha. Porque no mínimo registrado, já que vocês falam tanto em papel, foi em cartório, papel também, no Caboclo Sete Cruzilhadas, através do Médio Zélio, nós também temos em papel, 1700 e poucos, já existia Umbanda Gaúcha. Certo?
grandes caboclos já estavam aqui. E tanto que antes do caboclo ainda ser o grande caboclo das Encruzilhadas, ele foi reencarnação jesuíta. Desses mesmos que estavam convivendo com isso. Ou vocês acham que a pessoa dá um pulo no espaço? In natura salto. A natureza não dá saltos. Quando o caboclo vem com aquela missão, ele quer colocar aquilo que ele aprendeu aqui no Brasil, onde ele estava nos Sete Povos, onde ele pôde presenciar lá no norte do país, que também havia já as reduções, né? Lá nas missões que ele cumpriu lá em cima no norte, ele quis colocar aquilo, a sociedade perfeita, a união do cristianismo mais puro, com o melhor da religião dos nativos. Isso era algo muito superior. E agora havia mais um elemento, o elemento do advento do negro, que estava aqui. E aí ele pegou o terceiro elemento, que foi esse, o que havia melhor do movimento que veio da África. Certo? Então, meus irmãos, em vez de ficar dizendo bobagem, ensinando bobagem, vamos falar em cultura, porque isso tudo é cultura. Isso é patrimônio da humanidade. A nossa religião é patrimônio da humanidade. Mas basta não só eu colocar isso para fora, você que está perdendo tempo em responder perguntinha, que as criaturas acham em qualquer lugar essas perguntinhas. Ai, o médium obsessivo. Ai, se eu estou com dor de cabeça eu posso incorporar. Ai, quando eu vou no terreiro, como é que eu... Meus irmãos, isso é do terreiro dele. Você que acha que pode fazer algo a mais, vamos se preocupar com a cultura desse povo. Porque essas perguntinhas que estão se fazendo, esse tempo que está se perdendo com isso, esse espaço que estão nos dando da internet, chegar em todos os lares, os cantos, isso não existia. Então nós temos que colocar, aproveitar a oportunidade, lava o rosto, Rafael, para colocar essas coisas, certo? E nós vamos ir além. Depois que vocês vão passar bem esse capítulo em vídeo, sobre os Sete Povos, sobre a Umbanda que já existia aqui no Sul, nas reduções jesuíticas, a qual nossos índios foram dizimados, e a qual, dentre desses jesuítas, estava o Malagrida, que depois veio a ser o Caboclo Sete Cruzilhadas, depois veio a ser. Bem depois, quase 200 anos depois. Certo? Então, meus queridos, vamos respeitar a Umbanda do Brasil. A receita é uma só, desde que ela surgiu. Tentem fazer a receita que está com cada um, com cada diretor, ou com cada irmão que quer ir para o ar. Né? Agora, depois que veio a internet, todo mundo quer ser artista, todo mundo quer... tudo bem, meu irmão. Cria um programa para você. Você pode trabalhar na área da beleza. São muito bonitinhos que estão falando aí. Do esporte, lazer, está cheio disso. Mas dentro de religião, por favor, vamos respeitar quem chegou primeiro. Vamos respeitar quem realmente pode ajudar o movimento umbandista culturalmente. Porque essas coisinhas aí não é tão diferente daqueles que andam nas encruzilhadas, fazendo bobagem. Certo? Enquanto você perde o tempo de responder isso, você perde o tempo de esclarecer uma multidão que precisa saber disso. Precisa saber o quanto é importante esse movimento. Precisamos usar a internet, esse advento agora, para entrar em cada coração, em cada lar. Coisas que nós não temos na televisão. A televisão não dá espaço para a nossa religião. E o espaço que nós temos, vocês ficam... Para com isso, irmão. Que um pedacinho da Umbanda. Você tem um pedacinho da Umbanda, eu tenho um pedacinho. Temos que montar esse quebra-cabeça. Certo? Entenderam?
Então, com certeza, a Umbanda é muito mais antiga que 1908 e também é muito mais antiga ainda que em 1700. Porque nós vamos chegar no conhecimento da pré-história da Umbanda. Quando aqui nesse Brasil, porque vocês vão ter que ficar de joelho, é aqui no Brasil que o grande Criador resolveu trazer esse movimento. Quando os irmãos africanistas entenderem que não foi em África que esse grande movimento dos orixás realmente hoje chegou ao ápice, foi aqui no Brasil. Porque aqui é a terra sagrada, a terra do movimento sagrado. Aqui Deus escolheu para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas Evangelho quer dizer boa nova. E boa nova quer dizer Jesus, quer dizer tudo de bom. Aqui foi escolhido para isso tudo. Certo? Então, uma salva de palmas para todos que ficaram aqui, né? E vamos pedir a licença para encerrarmos a noite de hoje esse espacinho de um pedacinho da Umbanda. Muito obrigado.